A nossa lição de hoje é do capítulo, é uma continuação, uma partezinha do capítulo 12, os preconceitos do mundo. Então, assim, eu vou começar com algumas pesquisas que eu fiz, né? Tirar algumas informações de um livro, eu vou indicar depois ele para vocês, que é um livro super facinho de leitura, a gente consegue baixar o PDF na internet, então, assim, letras grandes, fácil de entender e traz para a gente uma mensagem muito bacana, de fácil entendimento. Bom, a gente vai falar sobre preconceitos do mundo. Então, para começar a falar, a gente vai definir o que é um conceito. Para a gente poder entender o que é preconceito, a gente vai entender o que é conceito. Quando a gente fala de conceito, conceito significa uma coisa que já está concebida, uma coisa que já está formada na nossa mente. É uma ideia. Tá? Quando falamos de preconceito, então a gente pode entender que é conceber uma ideia sem conhecimento profundo. Eu não preciso conhecer alguma coisa para ter preconceito. Aliás, é o que a gente faz, né? A gente não conhece e tem o preconceito. Quando a gente tenta pesquisar e entender, né, como a gente vai lidar com isso, nessa escala nossa de evolução, transformar e tirar do nosso peito, né, o preconceito, a gente consegue ver que ele é um dos capítulos mais difíceis que a gente tem na nossa evolução. Mas por que ele é tão difícil, né? Porque é uma coisa que já vem com a gente e a gente não precisa pensar. Por quê? Quando nós somos crianças, nós somos criados de acordo com o que a nossa família acredita, do que a nossa família vivencia, nas verdades da nossa família. E a gente vai aprendendo isso e vai assimilando, mesmo que seja no subconsciente. Então, todas as crenças, todas as atitudes, todos os pensamentos deles são passados para nós. E de contrapartida, nós também temos experiências de outras vidas nossas, que também estão guardadas dentro da gente. E a gente não conseguiu tirar tudo porque estamos aqui ainda. Então, quando a gente pega o trecho desse livro, ele se chama Renovando Atitudes, pelo Espírito de Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo. Tá? Ele começa falando sobre esse assunto. Ó. Toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos antecedentes. Quer dizer, tudo aquilo que a gente faz agora é resultado de coisas que aconteceram com a gente anteriormente. São situações do passado que incluem atitudes de defesa, negação ou distorções sobre diversos aspectos da vida. Tendências ou pensamentos julgadores estão armazenados em nossa memória profunda, é mais além do que o nosso subconsciente. E são resultados de uma série de conhecimentos que fomos adquirindo em nossa fase infantil ou até em nossas vidas passadas. Então, assim, tudo aquilo que a gente foi aprendendo quando éramos crianças, ou que ficou guardado dentro da gente quando reencarnamos em outras vidas, faz com que a gente tenha as atitudes do nosso presente. Somos resultado daquilo que vivemos. Aí ele vai separando assim, as censuras que a gente aprendeu, as observações que foram feitas, as advertências que a gente viu no decorrer da nossa vida, superstições que nos foram ensinadas, né? Quem até hoje, eu não sei vocês, né? Mas assim, agora eu já parei com isso, mas antigamente eu não podia ver um chinelo meu virado, porque a minha mãe dizia que se deixasse o chinelo virado, a mãe morria. Se a gente andasse de costas, o pai morria. Passar embaixo de escada, então, nem pensar. Então, são coisas que são ensinadas pra gente e que mesmo que a gente não acredite, elas ficam aqui dentro. Então, se eu estiver andando na rua e tiver uma escada, é automático, eu passo do lado. Não é nem por medo que vai cair alguma coisa na minha cabeça, não, né? Se quebrar um espelho, lembra dessas histórias que eram contadas pra gente? 7 anos de azar, muita coisa, né? Então, essas coisas vão ficando dentro da gente, né? Opiniões que a gente escuta de outras pessoas sobre um determinado assunto que a gente não domina. Isso também é muito perigoso, né? Influências no meio em que a gente vive. Então, assim, aqui dentro, nós todos estamos nesse momento sendo influenciados a nossa melhora íntima, né? A gente vai falar de Jesus, dos ensinamentos. Quando a gente está num restaurante, é um outro tipo de conversa. Quando a gente está numa escola, é um outro. Então, o meio em que a gente vive influencia também na nossa maneira de ser.
os preconceitos que a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Então, eles formam em nós o que ele chama de um tipo de reservatório moral, né? Uma coleção de regrinhas que a gente vai colocando dentro da gente e, através disso, a gente passa a catalogar as atitudes como boas ou más, de acordo com aquilo que a gente tem de conhecimento. E aí, toda vez que a gente tem que fazer alguma coisa relacionada a uma atitude, o que a gente faz? A gente vai lá e busca essas informações. E normalmente a gente usa isso para julgar, que é o que mais a gente faz quando a gente tem preconceito. A gente julga. E aí a gente vai buscando essas informações. E tudo isso que eu estou falando é assim, a gente busca no automático. Ninguém pensa que vai buscar. Isso já vem, é automático. O que a gente precisa ver, né, que ele pede para a gente atentar, é que assim, cada ser é individual. E cada um tem uma lógica na sua forma de raciocinar. E cada um tem a sua verdade. Agora, como seres pensantes, a gente precisa estar sempre estudando e manipulando isso. Não aceitar as coisas de uma forma como certa, sem pensar, como ponto final. Então, a gente vai julgando, a gente começa a fazer as medidas das atitudes e das outras pessoas e vamos já sentenciando as outras pessoas de acordo com o que a gente pensa, sem analisar a realidade de cada indivíduo. A gente não pensa nisso. E quando a gente fala aqui assim, ó, em julgar, nós estamos falando de julgar atitudes. Porque julgar uma outra criatura é um sinal de prepotência. Então, assim, eu vou julgar uma pessoa. E nós aqui já temos condição de entender que nós não podemos julgar uma pessoa, porque a gente não sabe o que nós fomos e não sabe o que nos reserva à frente. Então, o ideal é julgar a atitude. A gente tem que saber o que é o certo e o que é o errado. O que leva a pessoa a fazer aquilo é individual. E a gente deveria primeiro entender ao invés de julgar. No livro, ele coloca um exemplo assim. O ato da prostituição é errado. Né? A gente sabe que é errado. Mas como julgar a pessoa que está cometendo esse ato? A gente não sabe o que passa nela. Hoje, eu não sei como as coisas funcionam, mas se a gente se reportar a uns tempos antigos, quando a gente... Ainda vê em livros isso, né? As moças, às vezes, de família muito boas, super educadas, instruídas, elas se entregavam por amor aos seus namorados, que muitas vezes iam embora. E as famílias, julgando a atitude da pessoa, sem entender o que estava envolvido, as colocavam para fora. E naquele tempo, as mulheres não trabalhavam, elas não tinham autonomia, o que restava para elas? Elas se prostituíam. Quem de nós vai dizer que elas queriam estar naquela situação? Né? Mesmo essas que a gente vê hoje em dia, a gente analisando a vida, vendo como as coisas funcionam, quem em sã consciência gostaria de estar numa situação degradante dessa? Né? Então, assim, a situação é errada, mas o que levou a pessoa a fazer isso, a gente não sabe. Ah, a pessoa pode ter sido fraca. Quem sou eu para dizer que a pessoa pode ter sido fraca? Como eu agiria se eu estivesse nessa situação? E a gente normalmente diz assim, quando a gente vê uma pessoa em sofrimento, né? Eu sei o que você está passando. Quando a gente quer dar um apoio. A gente não sabe o que a pessoa está passando. Porque a gente não passou aquilo. E mesmo que nós tivéssemos uma condição de passar a mesma situação que ela, como somos diferentes, reagiríamos de forma diferente. Então a gente não sabe o que vai dentro do outro. A gente não sabe do que a pessoa é capaz. Ou a gente muitas vezes fala assim, ai, se fosse comigo eu faria isso. Faria. A gente não sabe o grau de emoção, o grau da situação, o grau de envolvimento que está colocado nisso. Então, é muito fácil a gente julgar a pessoa, mas entender é o mais difícil. Talvez se a gente tivesse possibilidade, o cuidado, a sensibilidade de transformar esse julgamento, esse preconceito que a gente tem em solidariedade, não seria melhor?
Porque assim, uma pessoa que comete um crime, ele vai ser julgado pelo crime que ele cometeu. Isso não exime a culpa dele. Mas assim, o que levou a pessoa a fazer? Mas a pessoa fez aquilo porque, sei lá, é descomprometida com a vida, alguma coisa assim. Tudo bem, mas existe uma causa. Em algum momento teve um start. Ele vai realmente ter que ser punido pelaquela situação, porque a gente não pode tirar a vida de ninguém, a gente não pode cometer esses atos, a gente sabe disso. Mas aconteceu. Então, assim, como nós reagiríamos se nós estivéssemos na mesma situação? Será que lá atrás a gente já não fez também, ou já não fez coisa pior? Que agora a gente está apontando o dedo para o outro, né? E assim, quando a gente vai levando essa vida de preconceito, essa vida de saber tudo, a gente vai ficando... A gente vai acabando, a gente se fecha, né? Porque a gente não quer se abrir para o resto e acha que só a gente faz a coisa certa, só a gente está certo, só a nossa vida é perfeita. E a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba se isolando das outras pessoas. Então, assim, as pessoas que são diferentes, os grupos que são diferentes, os locais que são diferentes, a gente não vai. A gente não conversa, né? E a gente vai criando preconceitos. Então, assim, eu vou conversar só com pessoas do centro. Só vou me relacionar bem com as pessoas que eu sei que são espíritas. Ou só vou me relacionar bem com pessoas que trabalham na mesma profissão que eu. Quantas vezes a gente vê as pessoas terem preconceito em relação à profissão, né? As pessoas conseguem entrar no banheiro de um shopping, a pessoa está lá do lado e você não fala nem bom dia nem boa tarde, porque você julga que ela é inferior a você, por causa do trabalho que ela está fazendo. Agora, imagina a gente entrar no banheiro de um shopping e aquilo está nojento. Não é? Então, aquele trabalho dela é um trabalho digno. Ela está fazendo uma coisa que vai favorecer a todos nós, uma coisa que a gente precisa. Então, a gente começa a classificar e a gente cataloga realmente as pessoas pela sua aparência, pelos lugares que elas frequentam, pelos carros que elas dirigem, pela profissão que a pessoa tem. E aí você fala assim, bom, tá, tô pensando tudo isso, o que eu tenho que fazer então, se a gente realmente agora resolvesse tirar os preconceitos que a gente tem? Porque a gente não vai perguntar para ninguém, mas todo mundo tem alguma coisinha dentro de si que não está bem trabalhada e que gera um preconceito, né? O que a gente teria que fazer? O que leva a gente a ter esse preconceito, a achar que as outras pessoas são inferiores e são diferentes da gente? Já pararam para pensar que isso está ligado ao nosso orgulho? Né? A gente é orgulhoso de quem é, como se nós fôssemos a última bolacha do pacote. E isso é muito triste. Porque se a gente não conseguir se enxergar dessa forma, a gente não tem como tirar. Mas eu não sou preconceituoso, eu converso com todo mundo, nananã. Aí vamos dar um exemplo. Bom, então você está trabalhando e aí a empresa onde você trabalha resolveu contratar um outro funcionário. E você está incumbido de ensinar essa pessoa. Só que essa pessoa é diferente de você, as pessoas têm habilidades e aptidões diferentes, né? E é que essa pessoa não consegue acompanhar e aprender a coisa no seu ritmo. Eu sei que é difícil, porque a gente tem um dia a dia, a gente tem as nossas coisas para fazer, mas o sentimento, eu não estou falando de atitude só, estou falando, porque atitude a gente mascara, né? Eu vou estar dando risadinha assim, mas por dentro eu estou me comendo. Atitudes, sentimentos, o que você pensa? Puta, não tem que ensinar essa pessoa, mas essa pessoa é lenta, olha o tempo que eu estou perdendo, você já está julgando. Você não sabe o que aconteceu. Às vezes a gente está aqui dentro e, sei lá, um exemplo, vai à porta, entra alguém aqui, pumba na porta, bate. Nós estamos na maior concentração. Primeira coisa que a gente fala, pelo amor de Deus, não podia ter entrado um pouco mais devagar? Mas você não sabe, a pessoa pode ter tropeçado, a pessoa pode estar passando mal, ela pode estar com uma preocupação. A gente nunca pensa o que levou a acontecer aquilo. A gente já julga, e não é só atitude, julga a pessoa. Mas não podia ter chegado mais cedo, ao invés de tumultuar aquilo que a gente está fazendo aqui, não sabe que tem horário, mas assim, não sabe que aconteceu alguma coisa no trânsito, não sabe que está passando dentro daquela pessoa. Então, essas pequenas coisas, quando a gente fala de preconceito, a gente sempre pensa, né? O que está muito em destaque hoje. Então, assim, preconceito contra povos, preconceito racial, mas a gente não pensa em outros tipos de preconceito, como essas coisas bobas que eu acabei de falar, né? Preconceito com relação às mulheres, e tem muito.
né? A gente foi conquistando o espaço, que é o espaço que a gente merece, porque afinal de contas somos seres, somos espíritos. E hoje estamos nessa experiência feminina. A gente merece esse respeito. Os homens também merecem o mesmo respeito, porque eles são espíritos nessa experiência. E a gente fica nesse embate, né? Aí fica negros contra brancos, brancos contra negros, mulheres contra homens, e ao invés de a gente se juntar, a gente divide. E a gente não sai disso. Então, antes de procurar o que está errado fora, a gente precisa procurar o que está errado aqui dentro. Como é que eu estou me comportando? Como é que eu sinto isso? Como é que eu vou reagir de acordo? Porque, assim, a moral que a gente tanto fala, tanto prega, essa moral, ela pode ser mudada. Aliás, ela tem que ser mudada. O que não pode ser alterado é ética. Quando eu era muito pequena, eu me lembro de meu avô ser uma pessoa muito austera, assim, e ele era preconceituoso em relação às mulheres que usavam batom e esmalte vermelho. Ele dizia que uma mulher de família não usava nem batom e nem esmalte vermelho. Então você cresce com aquilo na cabeça. De onde ele tirou essa ideia? Não tem? Da onde que a pessoa tirou isso? O que fez ela pensar que um esmalte e um batom... Então, assim, hoje em dia, a senhora até falou que ainda pode até existir, mas concordamos que é menos, né? Então, assim, a moral mudou, o padrão de moral mudou. Não é num batom e não é num esmalte vermelho. A ética é que vai fazer o comportamento, a atitude, a maneira de ser. E se a gente for vendo no decorrer da história, isso vai mudando. A gente vai se adequando porque a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Então, isso é uma coisa natural e uma coisa que realmente precisa acontecer. A gente vê pessoas do mesmo sexo formando famílias. Quando que a gente ia pensar nisso há um tempo atrás? Nunca. E sempre existiu. Sempre existiu. Só que as pessoas não assumiam, não se colocavam como um ser que, ó, eu fiz essa escolha, é esse caminho que eu vou seguir. É a mudança de moral? É mudança de moral, sim. A gente começa a entender algumas coisas. O que precisa é a ética, de não tornar isso vulgar, de não tornar isso banal. Então, são esses parâmetros que a gente tem que começar a olhar no dia a dia. Ah, essas atitudes ou essas coisas, elas não servem para mim. Tudo bem, não faça. Respeita. Essas pessoas sofrem muito por causa de dar uma aceitação. Ah, todo mundo que não é aceito em algum lugar sofre, né? O que a gente precisaria, de repente, entender é que, assim, quando a gente tem a consciência daquilo que realmente a gente representa, daquilo que realmente a gente é, as coisas que as pessoas pensam da gente não tem importância. Quando eles falam aqui nesse julgar, né? Eu julgo o outro porque eu me acho melhor que o outro. E aí a gente vai entrando, eles mesmos falam assim, a gente entra naquela vibração de Moisés, né? Nós estamos no 2024 e muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, né? Ainda pensa como Moisés, dependendo da situação, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me agrediu, eu vou lá e vou agredir também. Se ele fez alguma coisa para mim, eu vou lá e vou fazer para ele também. Quando a gente faz isso, se a gente parar para pensar, até dar uma fugidinha daqui. Quando a gente tem consciência daquilo que a gente é, do nosso papel, que importância tem o que a pessoa está pensando de mim? Quando eu começo a querer procurar alguma coisa para agredir aquela pessoa, eu estou me dedicando mais a ela do que a mim. E aí eu estou indo contra os preceitos e ensinamentos de Jesus. Porque assim, até uma determinada época, nós só tínhamos capacidade de entender na base da ameaça. Olho por olho, dente por dente. A partir de Jesus, ele começou a nos ensinar que nós temos uma capacidade de aprender através do amor. Então, assim, aquela pessoa que me tem como inimigo, eu não preciso, de repente, sair abraçando e querer fazer as pazes. Não. Fica lá. Eu respeito você e você me respeita. A gente fica lá. Eu não preciso sair ferindo. Quando Jesus disse assim, quando alguém te der um tapa, uma face, você oferece a outra. Não é literal isso. Dar a outra face significa assim, ó, deixa estar.
Tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. Eu tenho consciência daquilo que eu sou, eu não preciso sair provando para ninguém. Se as pessoas, a maioria das pessoas entendessem isso, muitos conflitos seriam evitados, né? Porque a gente quer vingança. E na realidade a gente está aqui para amar. A gente quer debater, e aqui a gente está aqui para entender. Eu sei que assim, é legal a gente estar conversando aqui, parece fácil, mas no nosso dia a dia não é fácil. Mas isso faz parte da nossa evolução. A gente não luta com o outro, a gente luta com a gente mesmo. Senão seria muito fácil. A gente tem que matar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba. Todos nós, em algum momento, deixamos isso aflorar. Seja em que situação for. Né? Tem muita frase que a gente escuta assim, eu ainda nunca falei, graças a Deus, mas não tem assim? Você sabe com quem você está falando? Aí dá vontade de falar, mas você sabe quem está escutando? Né? Porque assim, somos todos iguais. Cada um na sua posição, cada um no seu momento de evolução. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não consegue sair desse círculo vicioso. Por quê? Porque não se olha, não se enxerga. E se enxergar é difícil. A gente acaba descobrindo coisas na gente que a gente não gosta. E a gente não quer que ninguém mais nos veja desse jeito. Então a gente vai camuflando, deixa bem quietinho ali no canto. E como a gente sabe, aqui na nossa vivência espírita, que os dias, as experiências vêm de acordo com aquilo que a gente precisa, então quando a gente está com preconceito em relação a uma pessoa que tem uma posição social, vai, um exemplo, inferior a nós, será que eu vou aprender? Eu tenho a oportunidade de aprender agora. Senão, numa próxima, a gente troca. É uma maneira que a gente tem de aprender. Isso não é um castigo, isso é um ensinamento. E quando a gente também tem que entender o seguinte, quando temos atitudes preconceituosas, a gente fere a outra pessoa. Você imagina no tempo da escravidão, as pessoas serem consideradas sem sentimento, sem inteligência, considerados como se fossem objetos, né? A gente acabou de falar que é difícil se colocar no lugar do outro, mas imagina alguém chegar para mim e não me reconhecer como uma pessoa, não me colocar numa, sabe, numa condição de valor humano. Achar que uma outra pessoa por cor de pele não representa nada, não tem vontade. Então assim, as pessoas não podiam ter família, não podiam ter os seus filhos perto. Graças a Deus a gente já evoluiu em relação a isso, mas olha como esse preconceito feriu. Quanta dor que a gente ainda escuta falar nesse assunto ainda hoje, né? A gente ainda é cobrado por situações que aconteceram muito tempo atrás. E eu acho que talvez isso aconteça, que é para isso ficar na nossa cabeça, né? Que as pessoas podem ter suas formas físicas diferentes, mas o espírito não é diferente. A gente age muito por impulso. Então essas coisas a gente precisa olhar. O conceito que a gente tem que ter dentro da gente é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ah, mas a gente está muito longe. Mas tudo bem, se a gente não começar a andar agora, a gente nunca vai chegar. Ninguém está querendo chegar à perfeição assim. Mas a gente precisa melhorar, a gente não pode ter essa condição de comodismo, certo? De acomodação. Então, vamos levantar. Eu não vou contar nenhuma história hoje, porque assim, o tema é um tema bem delicado, e eu não queria deixar gravado só uma história, eu queria que a gente parasse para pensar no nosso dia a dia, amanhã quando a gente acordar para as nossas tarefas, quando a gente acordar para o nosso trabalho, como é que a gente vai tratar as pessoas que estão ao nosso redor? O que eu posso fazer para me melhorar como pessoa? O que eu posso tirar disso? Né? Olhar para uma pessoa que às vezes tem uma necessidade especial de uma outra forma, entendeu? Como a gente gostaria de ser olhado. Então, isso é um exercício que a gente vai ter que começar a fazer. Esse livro é um livrinho de 129 páginas, eu acho, com letras grandes, é super facinho de ver, dá para puxar pela internet, então a gente não precisa comprar. Renovando Atitudes, de Hamed, vale muito bem. Não fala só sobre esse assunto, tá? Ele fala de renovar atitudes de uma maneira geral. Esse capítulo acho que é o 18 e ele está bem simplificado.